Meus amigos, boa noite para todos. É com muita alegria que nós comparecemos mais uma vez, mais um ano, no Grupo Bezerra de Menezes. Essa poesia que foi lida está no Parnaso de Além Túmulo e é do Augusto dos Anjos. E não é sem propósito que ela é colocada no início, antes da fala, porque ela retrata aquele momento inicial da formação do orbe, relatado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A nossa tarefa hoje é a tarefa de alguém que faz propaganda de um livro. Nós viemos aqui pontuar algumas frases, alguns temas, mas na verdade o nosso desejo é de que todos nós possamos fazer um mergulho nessa extraordinária obra. O livro A Caminho da Luz não é mais um livro de história da humanidade. O próprio benfeitor Emmanuel registra no prefácio da obra: a história da humanidade está catalogada nos livros de história. Os especialistas, cada qual na sua área específica, cada um narrando sobre uma civilização sobre a qual ele domina, já catalogou todas as descobertas arqueológicas, todos os estudos em loco e fez a sua construção teórica em torno das civilizações. Na verdade, o trabalho de Emmanuel é bem outro. A proposta do benfeitor é narrar da perspectiva do mundo espiritual, do que estava por trás, dos bastidores da evolução humana, do que acontecia no mundo espiritual quando os homens muitas vezes estavam em luta na Terra. Quais eram as providências espirituais? Qual foi o planejamento do mundo superior? E quais foram os atrasos, as rebeldias de todos nós encarnados, que muitas vezes recusamos e rejeitamos a proposta do Cristo para uma evolução muito mais tranquila, muito mais pacífica e, por que não, muito mais eficiente e eficaz. Essa é a história do livro A Caminho da Luz. Por isso Emmanuel já registra na introdução. Ele diz assim: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido siniço das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. A obra é psicografada em 1938, publicada em 1938, em pleno momento de preparação da Segunda Guerra Mundial. E a primeira coisa que Emmanuel registra é que enquanto os homens caminhavam por uma guerra estúpida, que espalharia sofrimento por todo o continente europeu, atingindo até mesmo o continente americano e africano, e Ásia e muito mais, as grandes forças espirituais se reuniam com outro propósito, sobre a direção do governador espiritual do orbe. Para quê? Para projetar, para planejar a reconstrução do porvir, já contando com a destruição. Ergueriam das cinzas o novo edifício da civilização humana. E prossegue Emmanuel: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento de energias criadoras de um novo mundo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando
os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. A grande mensagem do livro A Caminho da Luz é de que nós estamos em uma trajetória espiritual, em uma grande jornada. E essa jornada é em direção a Deus, portanto, é em direção ao amor supremo, à sabedoria suprema, à luz espiritual. Por isso o título do livro, A Caminho da Luz. Nessa jornada, não obstante os tropeços e as dificuldades da vida material, os desafios de se implantar uma mentalidade espiritual no mundo dos encarnados, e a resistência de grupos espirituais que insistem em manter a humanidade adormecida, e nós sentimos isso na América, grandes colônias espirituais que insistem em manter milhões e milhões de encarnados num sono espiritual. Jesus e os seus emissários avançam, palmo a palmo. Não nos territórios, mas nos corações. É um coração por vez. Porque o amor não age com precipitação e muito menos com violência. O amor sabe esperar o tempo psicológico de cada alma. É claro que Jesus, enquanto governador espiritual do orbe, detém o poder supremo da condução da Terra. Basta uma decisão de Jesus e alteram-se os quadros na Terra. Quadros políticos, quadros econômicos e quadros sociais. Mas há uma lei divina que manda respeitar acima de tudo o livre-arbítrio. E por isso diz Humberto de Campos, Deus usa o tempo, não a violência. Não a violência. Ao lado disso, os espíritos que cooperam com Jesus sabem que há um momento determinado para cada coisa. A evolução também tem seus ciclos. E quando chegado o ciclo, quando chegado o tempo certo de renovação, a renovação se instaura, apesar da má vontade de alguns. Por isso, dizia Emmanuel já em 1938, se referindo ao século XX, aqui nós gostaríamos de fazer apenas uma observação. Emmanuel não utiliza palavras em vão. E os historiadores medem os séculos de maneira diferente. Nós medimos século por uma contagem puramente aritmética. Então, muitos acreditam que por termos entrado em 2001, nós já estamos no século XXI. Mas do ponto de vista da análise dos historiadores, não é bem assim. O século XIX durou muito mais do que 100 anos. E o século XX, nós ainda estamos nele. Nós ainda não penetramos no século XXI. Nós ainda vivemos resultados da Segunda Guerra Mundial. Nós ainda sofremos consequência da queda do Muro de Berlim. A civilização humana ainda está no trabalho com aspectos que são típicos do século XX. Por isso, quando Emmanuel se refere ao tempo de aferição, ao tempo de colheita pelo qual passa a Terra, e diz que essa colheita se dará no século XX, é importante que a gente perceba essa linguagem historiográfica que ele está utilizando. Nós ainda, espiritualmente falando, historicamente falando, vivemos no século XX. Começa a se esboçar um século XXI. Uma nova era começa a surgir. Em todo lugar que pudesse viajar nesse mundo, é possível perceber que as pessoas já estão ansiosas. Há um certo desejo por uma renovação.
uma sensação de saturação. Ninguém mais consegue ser feliz com esses modelos ultrapassados. Modelos econômicos, modelos sociais, modelos religiosos, modelos de espiritualidade. O coração humano tem sede de água pura, de espiritualidade pura. E é com base nesse anseio, nesse desejo, que em alguns corações é ainda uma réstia de luz, em outros já é uma chama que começa a invadir. Não importa. Com base nesse desejo, a espiritualidade superior começa a reunir os valores que irão inspirar a construção do novo mundo. E é por isso também que um dos pilares do livro A Caminho da Luz é o papel do Evangelho de Jesus na renovação da humanidade. Não mais o Evangelho visto como uma religião tradicional. Não mais hierarquias, instituições, dogmas. O Evangelho agora incorporado no coração. Aquele Evangelho que as pessoas podem sentir no cotidiano. No cotidiano. É esse o Evangelho que o mundo espiritual superior quer que se implante na Terra. Por isso dirá Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Espiritismo funciona como um espelho que reflete o sol do Evangelho, mas reflete com sabedoria, porque explica, porque tira o véu, porque retira o espírito da letra, e as coisas passam a fazer sentido, começam a ficar claras. Nós passamos a crer por convicção. É uma fé raciocinada, uma fé madura, elaborada. Uma fé que se apoia na experiência, no bom senso, na lógica, na capacidade de dedução. Essa é a fé raciocinada. Esse é o Evangelho esclarecido e o Evangelho vivido. Feitas essas considerações, Emmanuel, no capítulo 1 dessa obra, traz uma revelação extraordinária. E aqui nós temos que dizer, o livro A Caminho da Luz é, na verdade, uma interpretação de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A Bíblia começa com o livro Gênesis de Moisés e termina com o livro Apocalipse de João. O livro A Caminho da Luz começa com o capítulo 1, claro, né? Mas o capítulo 2 seria estranho, né? Começa com o capítulo 1. Mas o título do capítulo é A Gênese Planetária. E o último capítulo, capítulo 25, é o Evangelho e o Futuro. Sendo que no capítulo 24 nós temos o Espiritismo e as grandes transições, tema do Apocalipse. Capítulo 23, o século XIX. Então ele começa com a Gênese planetária e termina na transição que nós estamos vivendo, que é exatamente toda a temática dos livros bíblicos. Mas aqui agora, uma nova interpretação. Uma interpretação que tira o espírito da letra. Eu vou dar um exemplo, apenas um, para que a gente entenda
a dádiva que foi Francisco Cândido Xavier ter psicografado essa obra. E o que representa o benfeitor Emmanuel na divulgação do Espiritismo no mundo. O livro Gênesis de Moisés começa com uma frase que todos sabemos de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que começa. É assim que tudo começa. E como termina? Termina com o capítulo 21 de Apocalipse dizendo: e eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. Está tudo harmonizado. Tudo harmonizado, uma sequência perfeita, do primeiro ao último livro. Mas há um detalhe no original que escapa nas traduções. Se você tomar uma tradução da Bíblia em espanhol ou em português e inglês, não importa. Ela não consegue refletir um desafio que o texto original apresenta. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ora, Elohim é Deus no plural. Porque em hebraico Deus no singular é El. Em árabe, Allah. El. Elohim é plural. Como? Como que um texto que quer divulgar o monoteísmo, no primeiro versículo, exatamente o versículo que fala da criação, usa a palavra Deus no plural? Esse versículo intrigou os sábios do povo hebreu durante milênios. Milênios. Alguns diziam que se tratava de um plural majestático. Eu nunca vi isso. Plural. Você usa no plural para enfatizar a majestade de Deus. Ok. Mas encontrei um comentador da Idade Média e esse foi sensacional. Ele diz assim: está no plural. Olha o que ele diz, esse sábio. Está no plural, porque Deus, antes de criar, consultou um conselho de arcanjos. Olha. Faz sentido, sabe por quê? No capítulo 2, quando Elohim vai criar o homem, lembram? Do barro, Adão, né? Que Adão em hebraico é ser humano, é o ser humano, não é um homem, é o ser humano, humanidade. É o terreno, porque Adamá é terra. Então Adão é o que vem da terra, é o terreno. Quando ele cria o corpo, né? Sopra no nariz, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não está no singular. De fato está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então esse sábio foi bem sábio mesmo. Ok. Séculos se passam. Em 1937, Chico Xavier pega num lápis e Emmanuel escreve isso aqui: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então essa comunidade dirige, não é só os Estados Unidos não.
Não é só o México, nem só a Colômbia, nem só o Brasil. Toda a Terra, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, todas as comunidades planetárias são dirigidas por essa comunidade de espíritos puros e eleitos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, um dos membros, ao que nos foi dado saber, olha a humildade do Emmanuel, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, porque eles resolvem problemas dos outros também, planetas do sistema. Mas do nosso, reuniram-se 2 vezes, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida material em ignição, da vida da matéria em ignição do planeta. Formação da Terra. Exatamente o que está no Gênesis. Então, quem é Elohim lá do Gênesis? É a comunidade de espíritos puros. Eles são os Elohims. Os hindus chamam de devas. Platão chamava de os demiurgos. Demiurgos, os seres responsáveis pela formação das estrelas. Todas as tradições identificaram esses seres. Porque eles são seres para lá de angélicos. Alguém poderá imaginar assim, mas onde que o Emmanuel tirou isso, né? E para ninguém ficar, só para terminar aqui, para ninguém ficar cheio de curiosidade, né? Qual foi a segunda vez, né? A segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Eu tentei fazer o download da pauta dessa reunião, mas pedi uma senha e eu não tenho o password. Você tem que ter uma senha de Cristo para poder acessar a pauta da reunião. Mas nós podemos raciocinar aqui. Se eles decidiam, poderiam ter decidido que ele não viria. Poderiam ter mandado alguém. Porque é uma comunidade de Cristos. Mas tomaram a decisão e Jesus decidiu vir. Decidiu vir. Bom, se ele decidiu vir, primeiro assunto da pauta. Quem que assumia a governança da Terra enquanto ele estava aqui encarnado? Entendem a dimensão disso? Mas alguém poderá pensar assim, será que Emmanuel trouxe uma informação nova? Não trouxe. Ele desenvolveu. A informação já estava na Revista Espírita, 1862, mês de fevereiro. Num conjunto de mensagens catalogadas por Allan Kardec, onde o espírito Lacordaire e Lamennais explicam o que é um Cristo. Eles dizem assim: no mais alto grau da escala dos espíritos puros. Quando eu li isso, eu desanimei, porque eu já estava... É porque eu já estava traumatizado, eu vou dizer por quê. Eu tenho 20 anos de serviço público. E eu já estava calculando a minha aposentadoria. Aí alterou no Brasil a lei e eu entrei num regime de transição, né, de adaptação. Piorou um pouquinho, mas pelo menos não é o novo. E eu já estava calculando a minha aposentadoria quando chegasse a espírito puro. Chegar a espírito puro, você aposenta, tem lá uma, né? Recebe direitinho, está aposentado, pronto, né? Acaba. Mas aí vem o Lacordaire, o Lamennais e o São Luís nessa mensagem, são várias mensagens, eles dizem o seguinte:
chegada a espírito puro, começa uma nova evolução. Eu falei, tudo de novo, meu Deus. Mas vamos ficar tranquilos, porque aí já é uma evolução. E no mais alto nível do degrau estão os Cristos. Espíritos crísticos, que são esses espíritos dessa comunidade. E lá diz Lacordaire, Deus transforma esses seres em instrumento da execução da sua vontade no universo. E eles recebem ordens diretas de Deus. Eu disse, eu não, né? Lacordaire. Direta. Não tem intermediário. Direta. E a evolução da Terra é dirigida por essa comunidade de Cristo. Então, por que você está preocupado? Por que está sem esperança? Por que nós estamos perdendo a fé? Tem uma comunidade de Cristos dirigindo esse orbe. Emmanuel no início diz, eles se reuniram para a formação da Terra, planejaram tudo, equipes de anjos para projetar todas as plantas da Terra, todas as flores, todas as espécies animais, tudo calculado, desenho, designer. E você olha, hoje eu estava olhando para um girassol, um sunflower, né? Eu fiquei hipnotizado. Porque eu olhava, eu falei, é perfeito. Quem desenhou isso, quem projetou, está de parabéns. E levou para Jesus e ele olhou. Está aprovado. Essa está aprovada. Pode implementar. Pode implementar. Está aprovado. Mestre, eu trouxe isso aqui, essa espécie aqui, um leão. Ah, tá bonito, mas você podia aumentar um pouquinho essa juba para cá, colocar essa cor aqui, puxa isso. Tudo milimetricamente projetado, e ele vai dizer aqui, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 2. Emmanuel vai dizer, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade... Vou ler de novo. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos. Sua preocupação no singular. Preocupação de quem? Do Cristo. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Então chegava com um projeto lá, Jesus falou, não está bonito, você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. E é assim mesmo. Eu aprendi isso uma vez com um amigo, né, que já tinha experiência com design, né? Aí o design fazia um projeto, trazia uma coisa, quando eu olhava assim, dava vontade de chorar, de tão bonito, né? E ele, sério, né? Abria. Eu falei, não estou entendendo, será que ele não gostou? Eu já estou me derretendo de tão bonito. Aí ele virava para a pessoa e falava assim, você pode fazer melhor. Você pode fazer muito melhor. Aí o vinha na outra semana com um negócio mais bonito ainda. Então ele estimulava, levava até o limite. E assim Jesus, né? Com a sua equipe angélica,
projetando cada flor, cada espécie biológica e cada célula, já prevendo, já antecipando o que seria essa extraordinária obra de arte que é o corpo humano. Tudo para que nós, os 22 bilhões de espíritos que evoluem na Terra, informação de Emmanuel no livro Roteiro, 22 bilhões de espíritos aproximadamente, tivéssemos condições de efetuar o nosso progresso espiritual. Nosso progresso espiritual. Ele acompanhou desde o primeiro momento da formação, da criação das espécies. Aí cria o corpo. Quando o corpo humano está preparado para iniciar seu processo de evolução espiritual, o que acontece? Acontece algo que Kardec já escrevera no livro A Gênese. Muitos dizem, pegam esse livro e dizem assim, o Emmanuel criou essa história do degredo dos capelinos. Então eu peço que a pessoa leia o capítulo referente a Adão e Eva no livro A Gênese de Allan Kardec. Porque lá ele vai dizer que a história, a parábola, o mito de Adão e Eva no Velho Testamento é uma referência espiritual ao degredo de espíritos na Terra. Está lá escrito. Está lá escrito. Emmanuel apenas trouxe mais detalhes dessa história que, por ser verdadeira, está registrada no mundo espiritual. Está registrado. E que história é essa? Em outra constelação, num outro sistema, dentro ainda da nossa Via Láctea, está dentro da nossa galáxia, mas um outro sistema solar, um sol chamado Capela, que aliás é um sol maravilhoso, porque ele é binário. Você já imaginou um nascer do sol, 2 sóis nascendo? Um pôr do sol com 2 sóis? Você lembra como é que é? Tenho certeza que você lembra. Você lembra? Lembra? Dá uma saudade. Eu sei. Pois é, a Capela. Nesse sistema havia um planeta que estava exatamente como nós estamos agora. Exatamente. Um democrata havia assumido a presidência. Né? Alguém estava fabricando uma bomba num país fundamentalista, uma bomba atômica, mesmo problema que a gente tem, né? Desigualdades sociais, problemas econômicos, problemas sociais, excesso de trânsito, né? Alguns espíritos empedernidos no crime, aglomerações no mundo espiritual querendo manter os encarnados adormecidos. Mesmo processo nós estamos vivendo. E então, como a evolução dos mundos não espera os alunos renitentes, uma escola não pode parar por conta dos alunos que tomam bomba, porque a lei do progresso é um determinismo divino. A misericórdia divina, imaginem, os cristos daquele sistema entraram, é o que Emmanuel diz aqui, é assombroso. Eles entram em contato com os cristos daqui e falam, olha, dá para fazer um intercâmbio? Nós temos aqui alguns milhões de espíritos repetentes que precisam de uma oportunidade de aprimoramento. Nós deliberamos que eles vão repetir a primeira série, para que eles possam aprender, porque tem uns lá que estão na 7ª série, mas não sabem fazer conta de 1 mais 1, 2.
não sabe a lição da fraternidade, não sabe a lição do amor, não sabe a lição da humildade. Eles são muito inteligentes, mas em matéria do coração, eles são crianças. Então nós achamos melhor eles repetirem as séries básicas. E nós sabemos que tem um planeta aí no sistema de vocês que está ainda no estágio primitivo. Tem a Terra. Está mesmo, está no estágio primitivo. Tá. E qual que é o Cristo que governa? É Jesus. Você pode receber? Imagina. Sabe o que Emmanuel diz? Jesus recebe todos eles numa assembleia, conversa. Ou seja, todo espírito que foi degradado na Terra já ouviu a voz do Cristo pessoalmente. E você acha que ele recrimina? Não. Diz Emmanuel aqui que ele fala para eles: tenham esperança, tenham fé, vocês vão conseguir. Eu prometo que vou ajudar vocês. E mais, eu vou encarnar no orbe para ajudar vocês. Olha a promessa que Jesus fez. É o que está escrito aqui. E atingido o estágio de infância espiritual, porque evolução espiritual não é a mesma coisa que evolução intelectual ou evolução social. Nós já tínhamos impérios, por exemplo, o Império Persa, o Império Babilônio, que eram extraordinários. Mas espiritualmente a humanidade estava na infância. Na infância espiritual vem Moisés e traz os fundamentos, os alicerces da lei divina. Os alicerces. O básico. O básico. Porque você não pode, para uma criança, dar um alimento para uma criança, que é um alimento para um adulto. O senso das proporções é a principal virtude dos educadores. Um educador sabe dosar na medida certa. Atingida a maioridade, quando a humanidade, espiritualmente falando, faz os seus 18 anos, Jesus vem ao orbe. E nós não temos ideia. Há 2000 anos nós estamos atordoados sem entender o que aconteceu. Porque um Cristo encarnou. Um membro dessa comunidade veio até nós. Tomou um corpo como o nosso para provar que é possível. Andou ali pela Galileia com pescadores simples e ensinou um código moral universal. Não é um código da Terra. O Evangelho é um código que vigora na Via Láctea, em outras galáxias, em outros sistemas solares. Porque ele é um código moral que foi criado por Deus para vigorar no universo infinito. Mas nós precisávamos de alguém para nos ensinar. Então ele veio em pessoa e deu o exemplo. 2 milênios de dificuldade para entender o que ele quis dizer e o que ele viveu. Mal Jesus retorna para as regiões dos Cristos, para o governo, junto com seus irmãos Cristos, e nós começamos a fazer cruzada, Terra Santa, criamos fogueira da Inquisição, matamos em nome dele, confundimos tudo. E no século XIX, ele decide, isso está no capítulo 25 do livro Crônicas de Além Túmulo de Humberto de Campos. Numa noite de Natal, Jesus chama até a sua esfera o espírito de João Evangelista. Após ele já ter encarnado como Francisco de Assis. Ele havia encarnado como Francisco de Assis, havia cumprido a sua missão e nem assim os homens se curvaram à mensagem do amor. Então ele chama João Evangelista
entrega, eu estou citando Humberto de Campos, Crônica de Além-Túmulo, fala: João, se os encarnados não souberam ensinar a minha lição, agora é a hora dos mortos. E entrega nas mãos de João Evangelista a coordenação da vida do Espiritismo no mundo. Por isso, meu irmão, se você abrir Prolegômenos do Livro dos Espíritos, o primeiro espírito a assinar Prolegômenos é João Evangelista, que estava sob a coordenação do Espírito de verdade. Os espíritos começam a invadir o mundo, e como os espíritos não estão presos aos preconceitos dos encarnados, como os espíritos não estão presos às posses materiais como os encarnados, como os espíritos não estão presos à cor de pele, à língua, à religião, a templo, eles começam a ensinar a verdade. E um dos membros da Pleiade do Espírito de Verdade, encarnado, porque ele fazia parte da Pleiade, codifica o ensino, Allan Kardec, e surge para a humanidade uma nova estrada em direção à luz. Uma nova esperança. Uma nova esperança de, dessa vez, o ensino desse Cristo que veio até nós possa ser compreendido, mas, acima de tudo, possa ser vivido na nossa vida cotidiana, para que a gente consiga, enfim, de uma vez por todas, edificar o reino de Deus no nosso coração, alcançar a nossa autonomia espiritual. Porque evolução é autonomia, é engrandecimento próprio. E esse trabalho não se faz sem a compreensão, sem sentir e sem viver o Evangelho do Cristo, desse membro da comunidade que nós conhecemos pelo nome de Jesus. E assim o Espiritismo avança sem violência, sem pressa, mas com muito senso de responsabilidade, um coração por vez, dizendo simplesmente para os encarnados: você é muito mais do que o seu corpo. Você é filho de Deus. E lembrando os encarnados o que os Cristos disseram quando criaram a forma humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então há um Cristo dormindo dentro de cada um de nós. O que eu poderia dizer a não ser a caminho da luz? Muito obrigado. Boa noite.